do jeito do brasileiro viver. E construiu esse... E as chatas já estão reclamando. Vamos lá saber o que elas estão reclamando dessa vez. Nova programação do SBT aumenta a crise com as afiliadas que clamam por mudanças. Elas nunca são satisfeitas com nada, né? Deus me livre. Sem paciência para essas daí. A partir de março desse ano, gente, o SBT lançou uma nova grade. Isso a gente já sabe. O SBT adotou outros critérios para a programação local, antecipando, reduzindo ou concedendo mais espaço. Concedendo mais espaço para as afiliadas. No entanto, o que era para ser uma solução se tornou um problema. Um problema porque elas problematizam tudo, né? Tudo elas vão lá e problematizam. Se elas ficassem quietinhas, se elas não fossem procurar chiada, se elas não fossem problematizar tudo, nada disso aconteceria. Mas elas gostam de ir lá e problematizar tudo que o SBT coloca. Todas essas afiliadas enchem o saco. 6 meses depois, a queixa entre as parceiras do canal do Zé Bravanel se tornou generalizada. A reportagem do Natelinho ouviu algumas fontes que nas últimas semanas falaram sobre mudanças que poderiam acontecer. Tá. Em encontros de rede, a direção do SBT prometeu que os ajustes seriam positivos, mas isso não aconteceu na prática. O horário local da manhã, por exemplo, ganhou 30 minutos e passou das 7 às 8 e para 6 às 7h30, o que dificulta a comercialização da faixa em razão do horário ingrato. Não é ingrato não, é um horário muito bom. Mais chance deles terem mais produção, mais merchandising, mais briga pela audiência. Né? Se tudo dependesse de mim, Watson, o horário das 6 às 8 seria um horário local. Na faixa do almoço, considera a principal faixa das afiliadas, as afiliadas perderam tempo. Em vez de 11 até 2h15, passou para 11h15 a 1h45. À noite, com o lançamento do Tá Na Hora, foi o ponto mais crítico. O bloco foi estendido em 50 minutos, das 6h30 às 19h45. Mas não era elas que queriam mais espaço? Elas estavam reclamando? A tom de comparação, sem contar as madrugadas, o SBT passou a oferecer 5 horas e 15 minutos de programação local, antes 8h30 da Record. Entre as parceiras, o discurso é parecido. É impossível concorrer com a Rede Didi, haja vistas as versões regionais do Balanço e Cidade Alerta, que são bem longas. Uma das fontes ouvidas pela reportagem reconhece que havia um pleito antigo para aumentar a programação local noturna, mas não nesse contexto. O Tá Na Hora tem desempenho pífio a partir da versão nacional com Márcia Tantas e Marcão do Povo, que acaba de comprometer todo o resto. É simples, gente. É só pegar essa faixa de 5h30 até 7h45 e dar para as afiliadas. Pronto. Agora, com a saída de Murilo Fraga com a direção de programação e a provável chegada de Mauro Luiz Soni, a expectativa é que os horários sejam revistos. As afiliadas entendem como necessária a volta da antiga faixa local do almoço e como uma entrega melhor para os noticiários noturnos, como quando recebiam das novelas mexicanas. O Tá Na Hora vai mal em todo o Brasil. Engraçado que essas matérias são um pouco controversas, né, Vato? Tem hora que fala que vai bem, tem hora que fala que vai mal. Você nunca sabe o que de fato está acontecendo com esse programa, né? Em maio, o Natelinha registrou com exclusividade o efeito dominó provocado pelo lançamento do Tá Na Hora. O noticiário policial criado para concorrer com Cidade Alerta e o Brasil Gente reduziu a audiência do SBT em poucas semanas no ar. Tanto em São Paulo quanto em outras praças importantes do PNT, Painel Nacional de Televisão, o programa perdeu público e entregou de bandeja para a concorrência a Globo como Alma Gêmea e no Rancho Fundo, que foi mais beneficiada. Em um recorte de 45 dias, de 15 de janeiro a 15 de março, depois de 18 de março a 17 de maio, a estreia do Tá Na Hora do SBT perdeu 35% de audiência na média nacional, das 5h30 às 7h45. Prestem atenção. Passando de 3,9 para 2,5. No PNT, cada ponto equivale a 253 mil domicílios. Presta atenção aqui, tá, gente, que eu vou contar para vocês como é que estava a audiência antes com as mexicanas em todas as praças da programação do SBT e como é que tá agora. Então prestem atenção. Como Tá Na Hora, tá, gente? O canal encolheu 32% de audiência em São Paulo. Em São Paulo, presta atenção, foi de 4,1 para 2,8. 35% no Rio de Janeiro, de 3,2 para 2,1. 39% em Belo Horizonte, de 4,1 para 2,1. 48% em Salvador, minha terra aqui, né? Eu não moro em Salvador, mas eu moro em Feira de Santana, é Bahia. 3,6 para 1,9. 54% em Recife. Olha a audiência que as mexicanas dava 5 pontos para 2,3.
20 em Curitiba, 13,6 para 2,9, 40 no Distrito Federal, de 3 para 1,8, 58% em Goiânia, de 7,1, misericórdia, Watson, para 3, 55 em Campinas, de 2,4 para 1,1, misericórdia, acho que é o desempenho mais baixo, né? 44% em Belém, de 2,1 para 1,4, e 13% em Vitória, de 3,9 para 3,4. Enfim, quero saber de vocês, gente. O que vocês acham aí dessa baixa audiência das afiliadas? Vocês acham que a reclamação delas tem realmente fundamento? Eu acho assim, Watson, que tem fundamento ao mesmo tempo que também não tem. Eu acho assim que na parte realmente ali do meio-dia, eu acho que faz mais sentido realmente ter um horário maior. Mas ao mesmo tempo também eu não acho que ter das 11 até as 2h15 é a solução, porque aí eu acho um exagero enorme, sabe? Eu acho realmente muito desnecessário. Mas eu acho sim que talvez umas 2h30 ali, talvez das 11 até 1h30, seja um horário legal. Se as afiliadas souber mexer com o horário, né, vai. É igual, por exemplo, o horário que as queridas tá reclamando, que é o horário de 7 e pouca da manhã, 6 e pouca da manhã. É um bom horário, sim. Se eles souberem mexer com aquele horário ali, eles conseguem lucrar mais, faturar mais, ter mais audiência, porque eles não querem. Porque gente, bora ser sincero, o SBT nas afiliadas de manhã não dá certo. Se a gente pegar as emissoras locais, a gente percebe que de manhã não dá certo. O que dá certo no SBT é de meio-dia pra cima. Aí dá certo. Principalmente meio-dia, Watson, que é quando eles têm um prime time ali da audiência boa. Depois a audiência vai decaindo. Sobre a faixa ali das 6 e pouca da tarde, realmente, gente, eu acho que as afiliadas precisam talvez de mais tempo. Então seria talvez o jeito acabar com essa divisão do Fofocalizando como tá na hora e já começar diretamente com a edição local, né, para atrair mais público. Talvez fosse a solução. Não sei se vocês concordam comigo. Me conte aqui o que você faria. De referência vai ser referência fora.